Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: o que fazer você que está amargando prejuízos com HCTR11 e DEVA11? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E muitos investidores estão amargando perdas consideráveis com HCTR11 e DEVA11. Há outros aí, fundos imobiliários high yield ou high risk, que também tem ocasionado prejuízos enormes para os investidores, mas em especial esses dois. E você verifica que o HCTR11 nos últimos 12 meses caiu mais de 50% e o DEVA11 mais de 40%. O DEVA11 negociando agora a uma relação preço-valor patrimonial de 0,52, ou seja, o mercado está aceitando pagar praticamente a metade do valor patrimonial do fundo. No HCTR11 a situação é ainda pior. O mercado só está aceitando pagar 40% do valor patrimonial do fundo. E a liquidez desses fundos não é insignificante para os padrões de fundos imobiliários. 3 milhões de reais de liquidez média diária com HCTR11 e mais de 2 milhões de reais com DEVA11. E as cotações dos dois fundos é bastante próxima, R$ 46 aqui, R$ 49,69 aqui. O último dividendo pago pelo HCTR11, colocando isso aqui em mensal, foi de apenas 17 centavos. É um fundo que está indo muito mal. Olha só a queda dos dividendos mensais. Os dividendos que vinham sendo pagos estavam em 50 centavos. A queda agora foi para 17 centavos, por isso que a queda é tão forte nas cotações. Já o DEVA11 manteve ali algo próximo de 50 centavos. A situação com o DEVA11 não é tão ruim assim. Você vai verificar aqui que estava pagando 50 até 60 antes aqui e caiu para 47. Portanto, você já percebe aqui uma superioridade do DEVA11 em relação ao HCTR11. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com esses fundos? Esses aqui são fundos com o mais alto risco possível dentro do segmento de fundos de CRIs. E começando aqui com o Equitare, um ponto que eu acabo não gostando muito desses fundos é justamente as taxas que eles cobram, taxas altíssimas. Veja só, tem aqui quase 1% de taxa de gestão, mais 0,21% de taxa de administração, controladoria e custódia, e mais 10% de taxa de performance daquilo que excede 100% do CDI. Mesma coisa com o Devante, com o DEVA11, que vai te cobrar ali a mesma coisa, 1% de taxa de gestão, mais 0,2% de administração e mais 10% de performance daquilo que supera 100% do CDI. Por que eu acho uma sacanagem cobrar essa taxa de performance? Porque, afinal de contas, vencer o CDI com um portfólio de CRIs que tem IPCA mais 15, 17, 18, como esses fundos high yield, é extremamente fácil, então é uma taxa relativamente abusiva, mas enfim, eles acabam cobrando. Veja que o dividend yield mensal desses fundos está extremamente baixo, 0,85% para fundos high yield, isso aqui é baixo. E qual o grande problema que está afetando esses fundos? Veja, 90% do portfólio de CRIs desse fundo é IPCA, 11% é IGPM. Com o Devante, a situação é a mesma. Veja que o portfólio é inflação mais 10,6%. Veja que grande parte do indexador é IPCA e aqui IGPM. Nesse sentido, o que acabou acontecendo na prática? Os investidores acabaram comprando as cotas de HCTR e DEVA11 aqui em 2021, quando o IPCA estava em 2 dígitos, fechando o ano a mais de 10% de inflação. E como um dos componentes dos títulos desses fundos é IPCA, mais a taxa, com o IPCA rendendo 10%, mais essa taxa, por exemplo, de 14%, 24% só nesse título. Isso acabou atraindo investidores porque os dividendos ficaram muito elevados. E como a inadimplência na época não estava alta, porque a crise de crédito ainda não tinha afetado o país, isso promoveu um oba-oba nesses fundos imobiliários. E agora, com o IPCA a 5,79 e nesse ano podendo fechar abaixo de 5%, isso gerou uma redução drástica nos dividendos desses fundos. Mas isso aconteceu com fundos de papel no geral que tem como principal indexador IPCA. Então, não foi esse o grande motivo de uma queda tão expressiva quanto a do Devante, do DEVA11 e do fundo Equitare, 52%. Esse foi um fator macroeconômico, mas o principal fator, também macroeconômico, foi a crise de crédito no país, que gerou altíssima inadimplência, principalmente nesses fundos mais arriscados, que têm títulos mais arriscados. E essa crise de crédito começou justamente com a alta rápida da taxa Selic aqui, justamente a partir de 2021, quando ocorreu o oba-oba na compra desses fundos no topo histórico. Dessa forma, a taxa Selic saiu rapidamente de 2% ao ano em fevereiro de 2021 para mais de 13% ao ano em dezembro de 2022. Isso afetou grandes bancos como Bradesco e Santander e afetou principalmente o portfólio de CRIs desses fundos. Tivemos ali como caso emblemático a inadimplência pesada do Gramado Parks, afetando
HCTR11, DEVA11, VSLH11, gerando clara inadimplência, e esses fundos decidiram então por executar as garantias dos CRIs, porque não havia outra forma. A justiça acabou liberando essa execução e aí os fundos estão buscando a recuperação dos seus ativos. E veja aqui dentro do relatório gerencial do fundo hectare. Você vai pegando aqui os seus ativos, você vai encontrando inadimplência em quase todos eles. A inadimplência acumulada é de 3,2%. A inadimplência acumulada é de 2%. E então você vai verificando que tem muita inadimplência acumulada. Isso gera o quê? Redução dos dividendos também. Sendo que nesses fundos, vou pegar aqui o exemplo da Devante, você encontra LTVs de 87%. Tem LTV até mesmo de 98%. Olha o tamanho do risco que esses fundos assumiram. E o que é o LTV, Luan? O LTV é uma sigla que significa Loan to Value, ou seja, o valor do empréstimo dividido pelo valor do imóvel dado em garantia. Então, o imóvel que garante esse CRI aqui, por exemplo, de 98%, o que acontece na prática? Significa que o valor da dívida é de 98% do tamanho do imóvel que garante. Olha o tamanho do risco. Há uma grande chance de não haver a recuperação total do ativo com esse tipo de dívida. Mesmo esse aqui de 87, o risco já é grande, porque também tem os custos ali para você fazer um processo judicial para a recuperação do ativo. Agora, por exemplo, um LTV de 43, o risco é baixíssimo. Até 70, o risco é controlado. Agora, você percebe alguns títulos aqui de 85 mais, isso faz com que o título seja extremamente arriscado. Olha esse aqui, 120. Esse é o risco elevado que você assume ao investir nesses fundos. Por isso que o mercado está aceitando pagar aqui 50% do patrimônio líquido do fundo, porque a inadimplência está alta, LTVs são muito elevados, IPCA ainda precisa se recuperar para que os dividendos aumentem, mas não só os dividendos. É preciso que a crise de crédito reduza, com a taxa Selic reduzindo, porque essa inadimplência acaba sendo gerada principalmente pelos juros elevados em que os fundos não conseguem receber os seus recursos pela desaceleração da atividade econômica. E aqui no relatório gerencial publicado pelo Fundo Hectare, ele cita: o cenário macroeconômico começa a dar sinais de melhora e indicadores que impactam a economia, como a taxa Selic e a inflação, esboçam queda. O clima é de otimismo para a próxima reunião do Copom, que deve acontecer na primeira semana de agosto. Esse novo panorama faz com que algumas atividades importantes da economia comecem seus movimentos de recuperação. E aqui, obviamente, é um relatório relativo a agosto. Veja que o próprio fundo destaca que ele é um fundo high yield, com alto risco. Para atingir esse retorno alto que ele pretende, ele está exposto a setores e a operações de maior complexidade, tanto na estruturação como na gestão. Tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e volume de distribuições de resultados. Então ele já deixa claro o seu caráter extremamente cíclico e de alto risco. E esses fundos, principalmente o Hectare, está passando por reestruturação diante das dificuldades no recebimento dos créditos. Ah, Luan, mas esses fundos podem vir a quebrar? Olha, eu acho isso muito, mas muito pouco provável. Por quê? Primeiro porque tem ali a via das novas emissões, e esses fundos podem simplesmente fazer novas emissões. E com toda essa liquidez e procura por investidores, acaba sendo relativamente fácil realizar novas emissões. Segundo, que os fundos, no geral, não possuem altas despesas. Por não possuírem altas despesas, isso faz com que eles tenham resultado positivo, apesar de toda essa inadimplência. Veja aqui, só a título de exemplo, com o demonstrativo de resultado do DEVA11. Receitas totais, que caíram, obviamente, por conta da inadimplência. Veja que a queda vai ocorrendo aqui praticamente a cada mês. No último mês de julho, que é referente aqui a esse demonstrativo, 7,8 milhões de receita. Despesas, R$848 mil, e as despesas caíram aqui em relação aos últimos 2 meses. A despesa foi bem baixa em abril, mas veja aqui, a despesa tá baixo. Logo, você tem 7 milhões aqui de lucro por mês. Portanto, você considerar a possibilidade de quebra desses fundos é algo extremamente remoto. Razão pela qual eu não sairia do fundo simplesmente por medo de quebra. Isso não vai acontecer assim pelos próximos anos. Ainda mais que agora a perspectiva é de recuperação, não de declínio ainda maior. Mas afinal de contas, o que você deve fazer com esses fundos? Experimentando aqui prejuízos de no mínimo 40% nos 2 fundos. A primeira opção é a mais óbvia de todas. Você pode simplesmente vender no prejuízo. Mas eu sei o quanto é difícil realizar esse tipo de movimento. Então, eu preciso separar aqui a situação do investidor que tem uma participação pequena nesses fundos. Esse investidor não deve pensar em vendas, se ele tem uma participação pequena. Agora, o investidor que tem uma participação gigantesca e não suporta a quantidade de participação que tem nesses fundos, para melhorar o seu psicológico, para não ficar extremamente ansioso com relação a esses fundos, reduza a sua participação e coloque num fundo mais seguro, porque a recuperação desses fundos pode levar algum tempo ainda. Então essa ansiedade fará com que você não fique tranquilo, foque no seu trabalho, que é o que importa. Então se você tem
alta concentração nesses fundos, você deveria já ter reduzido a participação. Agora, eu não recomendo a zeragem completa desses fundos. Por quê? Porque eles ainda estão pagando dividendos. E isso vai reduzindo o seu risco ao longo do tempo. O que eu recomendo então? Se você tem uma alta participação, reduza essa participação se você não a suporta. Segundo passo, comece a receber os dividendos, como você já vem recebendo, e não reaplique nos fundos. Não reaplique no HCTR e no DEVA11. Reaplique em outros fundos mais seguros. Pode ser de papel ou fundo de tijolo. Assim você vai reduzindo o seu risco ao longo do tempo, já que os dividendos são pagos de forma mensal. Ah, não vale a pena fazer preço médio para trás, pelo menos com os dividendos? Não. Fazer preço médio para trás com ativos que estão enfrentando problemas enormes, como é o caso desses dois fundos, é só aumentar o seu risco. Você quer aumentar seu risco ainda mais? Eu não recomendo fazer isso. Portanto, você vai extrair os dividendos e aplicar em outros fundos. Obviamente que precisam ser outros fundos muito mais seguros. De nada adianta eu pegar aqui os dividendos desses dois fundos e aplicar em outro high yield. Aí não faz o menor sentido. E aí, vamos olhar aqui para os dividendos pagos atualmente por esses fundos. Na minha visão, o dividendo que vai ser pago nesse ano já é praticamente o fundo do poço, é um dividendo extremamente baixo, próximo desse de 2019. Veja o que aconteceu no último dividendo pago, 17 centavos. Ainda temos outubro, novembro e dezembro. Vamos ser um pouco otimistas aqui e supor que o HCTR11 vai pagar pelo menos 50 centavos esses últimos 3 meses, ou seja, mais 1,50. No total teríamos 5,47 mais 1,50, ou seja, vamos arredondar para R$ 7,00, sendo um pouquinho otimista aqui pelo menos. R$ 7,00. Ou se você quiser ser pessimista, coloque 6,50, um pouquinho mais do que está aqui. Ok, sendo 6,50, nas cotações atuais de R$ 46,00, esse é um yield de 14%. Com um yield de 14% e você sofrendo uma desvalorização de 40% aí, em cerca de 2 anos ou um pouco mais, você já consegue recuperar o prejuízo só com os dividendos recebidos. E veja que talvez você já tenha dado uma boa recuperada desse prejuízo com os dividendos recebidos até então, enquanto você está segurando a posição. Então faça esse cálculo, sendo que provavelmente no prazo máximo de 2 anos você já obteve o retorno só com os dividendos, mesmo que o fundo não venha se valorizar. E veja que o fundo ele está aqui numa cotação tão baixa quanto esteve aqui em abril, antes do rally dos fundos imobiliários. Então já há uma perspectiva de recuperação pelo mercado em relação a esses fundos. Acontece que a inadimplência ainda segue alta. Então a estratégia basicamente é essa para a recuperação do seu prejuízo. Como os dividendos continuam sendo pagos, e como nessas cotações os dividendos tendem a ficar entre 12% a 15%, em cerca de 2 anos você recupera toda essa desvalorização. E aí, chegando nesse momento de break-even, no 0 a 0, você decide se permanece com a aplicação, se vende uma parte ou se zera a posição de vez. Com DEVA11, qual a perspectiva? Veja que a queda foi menor, então com DEVA11 provavelmente a sua perda é inferior, de no máximo 40% ou até menos do que isso, porque você já recebeu dividendos ao longo do tempo. E esse é um fundo que está pagando bem melhor. Ele continua pagando aqui algo próximo de 50 centavos. Ele já pagou R$ 6,82 até setembro. Supondo que ele pague pelo menos mais 1,20, ele vai pagar R$ 8,00 até o fim do ano. R$ 8,00 nas cotações de 50 aproximadamente, você tem um yield de 16%. Dessa forma, com o DEVA11, a sua recuperação deve ser bem mais ligeira. E ele também fez o mesmo movimento, se valorizou aqui, depois corrigiu novamente, mas começou a se valorizar novamente. Em razão disso, agindo com essa cautela e de forma metódica, você não ficará com prejuízo. Porque, como eu disse, o cenário de quebra é extremamente pessimista, pelo menos pelos próximos anos. Nesses 2 anos aí você consegue recuperar esse prejuízo. Só não recomendo ficar aumentando o médio para trás, porque isso vai aumentar a sua ansiedade e vai aumentar a sua exposição ao risco. Nós queremos aqui reduzir o risco, só receber os dividendos e aplicar em outros fundos. Lembrando ainda que os dividendos que você está reaplicando nos outros fundos, você está recebendo os rendimentos dos outros fundos também. Então isso ainda acelera a sua redução do prejuízo. Por isso que eu estimo em no máximo 2 anos, isso considerando que o fundo fique com a cotação parada, o que eu também acho improvável. Principalmente porque o IPCA vai aumentar, então os fundos de papel tendem a pagar mais dividendos, e porque com a queda na Selic, ocorre ali um cenário de redução da inadimplência dos devedores de fundos imobiliários. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a mais de 80 aulas exclusivas. Inclusive, criamos uma carteira de fundos imobiliários para backtesting na área de membros associado Mirai. E você ainda tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Já foram 6 vídeos. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar,
basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui DEVA 11 e HCTR 11 na carteira? O que você tem feito? O que pretende fazer com esses fundos? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!